Olá, pessoal! Mais uma vez, vamos continuar os nossos estudos. Agora com a aula 5. Nesta aula, vamos descrever o conceito de agentes químicos. Lembram-se? Nós já falamos nesse tema. E vamos falar também como esses agentes químicos são classificados e ainda quais são as suas formas de absorção. Vamos estudar um pouco também sobre as rotas e o destino dos poluentes. Vamos lá? Lembram-se que nós falamos sobre agentes químicos em aulas anteriores, quando estudamos o tema riscos ambientais? Falamos e vamos reforçar. Agente químico, na verdade, é um termo usado para representar aqueles elementos, aquelas substâncias, aqueles compostos ou até misturas que direta ou indiretamente apresentam algum tipo de toxidez para o homem ou para a natureza de uma forma geral. Lembram-se que nós associamos os agentes, principalmente poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores e alguns produtos químicos perigosos. São caracterizados como agentes químicos. Esses agentes químicos, eles estão presentes em um grande número de materiais e de substâncias no nosso cotidiano, seja em casa, no ambiente de trabalho, na natureza como um todo. E quais são as rotas de absorção? O que nós chamamos de portas de entrada desses agentes no nosso organismo. Vamos citar o exemplo do homem. Primeiro, a pele, pelo contato. Depois, o intestino, pela ingestão, quando nós ingerimos algo que possui algum desse agente. Ou até mesmo pelos pulmões, quando inalamos pela respiração alguns desses compostos que podem trazer prejuízos. Essas são as principais rotas de absorção. Vamos entender um pouco agora como é o comportamento desses agentes químicos na natureza, no meio ambiente de uma forma geral. E para isso vamos falar um pouco dos agrotóxicos no meio ambiente, que é um exemplo bem comum e bastante preocupante. Observe, nós começamos com a aplicação desses agrotóxicos nas plantações, nas atividades de agricultura. Agrotóxicos, quando nós nos referimos, nós estamos falando de muitos defensivos agrícolas, muitos pesticidas que são aplicados nas lavouras. Muito bem, aplicamos o agrotóxico. Aí vem a chuva, que tem essa capacidade de dissolvê-lo e de carreá-lo, levam esses resíduos que possuem contaminantes para os cursos d'água, recursos hídricos, que muitas vezes são utilizados como fontes de abastecimento para pessoas, mas quando não são, são utilizados pelos próprios animais e muitas vezes utilizados para irrigar outras plantações. Imagine, então esses cursos hídricos já vão estar contaminados. Esses produtos possuem poluentes e esses poluentes vão acabar adentrando ao solo. O solo que é utilizado muitas vezes para a produção de muitas culturas. Culturas que serão ingeridas por nós e por muitos animais. Olha aí outro risco. Além disso, esses poluentes no próprio ar podem produzir gases tóxicos. Pode chegar, inclusive, a motivar a formação de chuva ácida, dentre outros processos. Ou ainda, se infiltrar até atingir o lençol freático. Esse lençol freático, muitas vezes, vai ser utilizado também como fonte de abastecimento e vai causar problemas sérios. Vejam a rota desses agentes químicos no ambiente. Esse foi só um exemplo de um desses agentes químicos, que são os agrotóxicos. Mas existem muitos outros casos de outros compostos, tão prejudiciais quanto, que interferem, que estão presentes aí no nosso dia a dia. Vamos ver agora o caso do agrotóxico, falando diretamente sobre o homem. Ver as principais vias de absorção desse agente, direto para o organismo.
Esse agente vai começar a trazer prejuízo quando ele atingir a corrente sanguínea. E mais uma vez ressaltamos, como é que ele vai atingir a corrente sanguínea? Quando esse agricultor está lá na lavoura, muitas vezes sem o uso de equipamentos de proteção individual, de EPIs, então ele tem acesso pela respiração, primeiramente, depois através da própria pele e, por fim, quando ele ingere aqueles alimentos que muitas vezes ele mesmo ajudou a produzir, que são as frutas, as verduras, os legumes, que passaram por algum tipo de agrotóxico, que receberam algum tipo de agrotóxicos. Então, esses compostos, que são agentes químicos que implicam em risco, chegam até o organismo do ser humano e daí para frente serão muitos prejuízos. Deu para entender? Acho que ficou claro, não é? Enfim, esses são os tópicos de uma forma geral abordados nesta aula. Mais uma vez, teremos duas atividades básicas, a realização de um questionário objetivo e a participação num fórum. E o fórum, eu trago para vocês uma discussão bem interessante que já foi iniciada na televisão. Uma reportagem publicada no programa Bem-Estar fez referência a essa questão do agrotóxico. Muitas frutas e verduras têm concentração de produtos químicos acima do permitido, segundo a reportagem. A própria Agência de Vigilância Sanitária diz que a laranja é o alimento campeão em concentração de agrotóxicos. Então, aí eu lanço a sugestão para discussão. Faça uma pesquisa sobre agrotóxico. Descubra quais são os principais agentes químicos presentes nesses produtos, bem como os seus efeitos negativos para o homem. Compartilhe no fórum os resultados da sua pesquisa e depois responda. Na sua opinião, o que é que nós podemos fazer para garantir o consumo de alimentos saudáveis? Vocês sabem o que são alimentos orgânicos? Vamos lá, pessoal. Nós estamos quase no final dos nossos estudos e essas discussões são muito importantes. Não esqueçam, nós, professores, vamos estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Bom trabalho! Olá, pessoal! Vamos continuar os nossos estudos, agora com a aula 4. Nesta aula, nós iremos estudar alguns conceitos ecológico-ambientais e conhecer um pouco sobre algumas ferramentas usadas no monitoramento ambiental. Discutiremos também um pouco sobre os procedimentos de amostragem, coleta, preparo e tratamento de algumas amostras para análise. Vamos lá? Vocês já devem ter ouvido falar no termo impacto ambiental. Eis um termo muito importante que nós precisamos entender o significado para podermos atuar bem na nossa área. Suetônio Mota, no livro Introdução à Engenharia Ambiental, dá a seguinte informação, apresenta o seguinte conceito sobre impacto ambiental. Entende-se como impacto ambiental a cadeia de efeitos que se produzem no meio ambiente como consequência de uma determinada ação. Então, observem bem esse conceito. Eles são resultados de alguma atividade, mas esses efeitos podem ser positivos ou negativos. Como esse termo, impacto ambiental, existem muitos outros associados à nossa área, como ecologia, ecossistema, biosfera, bioma. E todos esses conceitos, esses termos ecológicos, ambientais, nós precisamos conhecer bem como profissionais de meio ambiente para poder embasar as nossas discussões em assuntos relacionados à degradação ambiental. Nós vamos precisar avaliar a situação de determinado meio. Depois, vamos precisar emitir relatórios, emitir pareceres com relação a eles. Por isso é importante conhecê-los. Observem agora outro conceito bem importante nessa área, que é o conceito de biosfera, também presente nesse slide. Entendemos por biosfera conjunto de todas as partes da Terra, onde é possível
pelo menos algumas espécies de organismos, viver, alimentar-se e reproduzir-se. Então vejam bem, quando a gente fala possível para alguns organismos, pelo menos, viver, alimentar-se e reproduzir-se, nós estamos falando não só da água, por exemplo, mas da água, da terra, do ar. Então aí a gente vê, associado a esse termo biosfera, as camadas que existem, não só a camada de água, conhecida como hidrosfera, como também a camada superficial, onde está presente o solo e as rochas, conhecido como litosfera, e até o próprio ar, que nós denominamos de atmosfera. Vejam que nesta pequena conversa nos referimos a vários termos ecológico-ambientais importantes que vão fazer parte da nossa rotina de trabalho. Por isso é importante conhecê-los. Esses outros eu vou deixar para vocês pesquisarem, ok? Vamos lá. Agora precisamos compreender bem outro aspecto importante, denominado monitoramento ambiental. Somos profissionais da área de meio ambiente, ou seremos profissionais da área de meio ambiente. Então é preciso entender o que significa monitorar. Monitorar significa olhar, observar ou verificar, tendo em vista um propósito determinado. Então vejam bem, se eu quero conhecer bem uma determinada área do meio ambiente, um determinado espaço, eu preciso monitorar, preciso observar, preciso coletar amostras daquele meio para então daí tirar conclusões sobre ele. Por isso, é importante nós monitorarmos o meio ambiente, se nós queremos melhorar, preservar e até tratar, em alguns casos, precisamos realizar a atividade de monitoramento. Vejam que interessante. Associado ao termo monitoramento ambiental, que é o estudo e a observação do meio ambiente, vem aquela questão. O monitoramento de um ambiente, sem sombra de dúvidas, é a melhor e mais efetiva forma de controle e conservação dos recursos naturais. Como é que eu vou ter a certeza, por exemplo, que eu disponho de água em quantidade e de qualidade desejável para utilizá-la como fonte de abastecimento? É necessário que eu planeje, faça um plano de monitoramento daquele recurso, no caso da água. Assim também com relação à qualidade do ar que eu respiro. Para que eu conheça a qualidade do ar que eu estou respirando, eu preciso executar, realizar uma atividade de monitoramento e observar, a partir de várias coletas, se o ar está dentro do padrão desejável para a vida. Aí vem a questão. Para monitorar, nós vamos precisar fazer coletas de amostras. Os exemplos que eu citei. Nós vamos fazer amostras de tipos diferentes: água, ar, solo, sedimentos. No caso da água, eu vou fazer amostras, vou coletar amostras do recurso hídrico ou até mesmo da torneira da minha casa, para verificar a qualidade da água que está sendo distribuída. Do ar, da mesma forma, vou realizar coletas de amostras do ar em diversos pontos. Normalmente se faz coleta nos pontos mais críticos, onde há maior propensão de poluição. Os solos e os sedimentos da mesma forma. Agora vamos entender o que é que significa um outro termo muito importante: amostragem. Amostragem é quando uma parte representa o todo. Vamos citar o exemplo da água. Imagine a água que é distribuída no meu bairro. Como é que eu vou saber a qualidade dela? Eu vou fazer coletas. Mas o que é que vai definir essa minha coleta? Eu vou fazer coletas de amostras em número suficiente e nos pontos adequados, de forma que ela seja representativa, que ela dê para mim, que ela represente para mim uma situação o mais próxima possível da realidade, em termos de qualidade, que é o que eu estou querendo identificar. Então, eu defino o ponto onde eu vou coletar e a frequência com que eu vou fazer essa coleta, eu já estou diante de uma
Definição de um plano de amostragem. Para monitorar, precisamos fazer coleta de amostras, realizar uma amostragem do objeto de estudo, que no caso citado foi a água. Mas, para executar esse plano de amostragem, eu preciso estabelecer alguns critérios básicos, até porque eu preciso ter garantia de que aquela amostragem é confiável. Então, eu enumerei aqui alguns pontos importantes que precisam ser observados no momento que eu estiver planejando a atividade de monitoramento. Primeiro, definição dos indicadores, dos parâmetros que serão avaliados. No caso da água, eu vou monitorar que parâmetros para identificar se a água atende ou não aos parâmetros de qualidade. A metodologia de execução para o monitoramento também é importante. Que método eu vou utilizar, não só para coletar, mas como também para realizar as análises. Outro aspecto importante é a logística para a execução do monitoramento. Os locais onde serão realizadas as amostragens ou a coleta e a verificação dos aspectos logísticos, a localização do laboratório, onde as amostras serão entregues e a forma de transporte, enfim. Todos esses aspectos precisam ser bem discutidos e bem planejados para garantir que o meu plano de amostragem vai ser exitoso. Não esqueçamos disso. Outro aspecto importante que é fundamental para o êxito dessa atividade é definir quais serão as técnicas que serão adotadas para fazer a coleta, seja de sólidos, de líquidos ou de gases no meio ambiente. Se eu quiser, por exemplo, avaliar a qualidade de um solo, como deve ser realizada a coleta desse solo? Observem que normalmente o solo é bem heterogêneo. Será que eu preciso fazer só uma amostra? Será que eu preciso coletar amostras em vários pontos e depois misturar essas várias amostras e transformá-las em uma só? Da mesma forma na água. Como eu devo realizar a coleta da água? Que tipo de frasco eu devo utilizar? Esse slide eu sugiro para vocês alguns links bem interessantes que dão orientações quanto a esses procedimentos. O profissional da área de meio ambiente precisa conhecer bem essas técnicas disponíveis na literatura, para que ele possa executar essa tarefa de forma exemplar, correta e de forma que essa tarefa garanta resultados confiáveis, ok? Para saber mais sobre a questão do monitoramento ambiental aqui no nosso estado, eu sugeri para vocês aí conhecer um pouco sobre o programa de monitoramento implantado aqui pela Agência Ambiental do nosso estado. Essa agência é o órgão executor da política ambiental em Pernambuco e ela realiza programas de monitoramento, não só da água, como do ar. Por isso eu sugiro uma pesquisa. Vai ser muito interessante para vocês conhecerem como é que funciona isso aqui no nosso estado. E aí vocês poderão levar para a prática, para o dia a dia profissional de vocês, enquanto profissionais da área de meio ambiente. Ok? Enfim, esses são os tópicos principais desta aula. Gostaríamos, inclusive, de discutir mais um pouco, mas o nosso tempo é curto. Realizaremos, como de costume, 2 tarefas. A primeira, um questionário, e em seguida também uma atividade que eu chamo de glossário. Lembram-se que no início nós falamos sobre alguns termos importantes? Vocês vão construir ainda mais assim um glossário com outros termos importantes, né? Assim vocês vão estar enriquecendo o vocabulário para utilizá-lo no seu dia a dia profissional, ok? Não esqueçam, pessoal, nós estaremos à disposição para esclarecer dúvidas, se por um acaso existirem. Mãos à obra, bom estudo e bom trabalho, ok?